E hoje eu quero falar de um camarada, assim, de uma pessoa na Bíblia, que Jesus mandou a gente aprender com ele. Só que eu queria que você primeiro pensasse que geralmente o modelo de aprendizado são os modelos que nós nos espelhamos. Só que Jesus mandou nós aprendermos com uma pessoa que não tem um bom testemunho. Jesus mandou que nós olhássemos para essa pessoa e copiássemos a postura dele naquele momento. Só que eu quero dizer para você que Jesus disse isso, mas é um camarada que tem um péssimo testemunho. Mas Jesus disse. Então nós vamos tentar tirar dessa fala de Jesus a essência. Nós vamos copiar um homem iníquo. Eu quero ler com você o texto desse homem iníquo. Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos bem bonitos vão ler o segundo versículo. Eu vou ler os terceiros, os irmãos bem bonitos o quarto, e vamos até o oitavo. Disse-lhe Jesus uma parábola, e contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Havia também naquela mesma cidade, além desse homem que não respeitava a Deus, havia uma mulher viúva. Não era o nome dela. Certa mulher, que ia em direção a esse juiz, ia se encontrar com ele. E sempre que ela ia se encontrar com ele, ela dizia: seu juiz, por favor, faz-me justiça contra o meu adversário. Então ele disse que ele não teme a Deus. Não está nem aí para homem. Péssimo testemunho desse moço. Ele disse isso. Todavia, eu não temo a Deus, não respeito os homens. Todavia, como essa viúva, como essa mulher me molesta, me inquieta, me perturba, hei de fazer-lhe justiça. Para que, enfim, essa mulher me deixe em paz, não volte mais. Pare de mexer comigo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, ainda que pareça muito tarde para eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu peço muito ao Senhor que mostre-nos quais são as nossas cegueiras, as nossas dificuldades, que mostre-nos quais são as nossas indiferenças, as nossas lutas interiores. Peço ao Senhor que nos mostre qual é o cantinho do nosso coração, a mente, que se tornou meio ateísta. Aquele homem diz assim: eu sou um ateu, eu não temo a Deus. Eu sou um sujeito que não quero conversa com homens, eu não respeito homens. Nós estamos diante de um texto que não é narrado por qualquer pessoa. É um texto narrado por Jesus. E Jesus narra essa parábola fazendo menção a um juiz. O juiz, no tempo de Jesus, era alguém muito importante. O juiz, no tempo de Jesus, ele fazia correções. Para você ter ideia, Deuteronômio capítulo 24, Êxodo capítulo 22, verso 23, você vai perceber esses textos fazendo uma espécie de documentação do cuidado para as viúvas. Deuteronômio vai nos mostrar que a preocupação com o forasteiro, com o órfão e com a viúva é tão grande, que se um grande produtor ele estivesse colhendo, e ele levasse toda a colheita, mas esquecesse algumas sacas, algumas espigas, ele não podia voltar para pegar, porque aquilo ali era liberado e não era roubo para a viúva, para o órfão e para o forasteiro. O forasteiro é aquela pessoa que mora numa cidade e vem tentar a vida em outra. O forasteiro é aquela pessoa que sente-se ainda, depois de tempos e tempos,
discriminado naquele pedaço de cidade, naquele pedaço de país. Porque todo mundo olha para ele e diz assim: você é de onde? Ele já está há 20 anos na cidade e as pessoas perguntam: você é de onde? É uma espécie de separativismo. Então nós vamos perceber que esse juiz, ele era um dos grandes responsáveis em fazer justiça. Esse homem, ele fazia as correções das injustiças. Esse homem, ele era visto, a sua posição era uma posição que fazia o povo sair da opressão. A opressão estava presente na vida das viúvas, e isso é tão forte que Jesus vai dizer que o verdadeiro evangelho, a palavra vai dizer que o verdadeiro evangelho, um dos grandes tópicos do verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas, é assistir os órfãos. Então nós vamos perceber que o zelo de Jesus com as viúvas é algo fantástico. O zelo de Jesus pelos desamparados, desesperançados, injustiçados. Jesus tem um amor especial por todas as pessoas. Haja vista que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Olha, ele amou o mundo. E o mundo não é uma composição étnica. Não é uma composição de faixa etária, não é uma composição de cor de pele. O mundo é o mundo são as pessoas. E o próprio Jesus diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Aí Jesus já não está falando de pessoas. Nesse negócio, Jesus já está falando de sistema. Não ame o que o mundo proporciona. Não ame as estradas do mundo. Não ame as inclinações do mundo. Como Paulo escreveu em Romanos 12, não ame o sistema mundano. Isto é, não seja um mundano, não seja uma mundana. Você entrou no seu carro, glorifique a Deus, fale: Deus, obrigado. Porque às vezes o mundo vai mostrando para a gente que nós somos melhores porque nós estamos num carro. E o mundo é tão astuto que ele compara para a competição. Se você tem um carro e alguém está num ponto de ônibus, num sol quente, você é melhor do que aquela pessoa. Mas se alguém tem um carro melhor do que o seu, inconscientemente aquela pessoa se acha melhor do que você. E aí nós vamos percebendo essa competição. E aí, se você tem uma certa beleza e você não é tão belo assim, você se acha inferior. Por quê? É o mundo da competição, das injustiças. Então nós precisamos entender que o evangelho é o evangelho das correções, das injustiças. E para vencermos essas injustiças, precisamos romper com o processo ateísta em nosso coração. Um grande autor americano, e também o Flávio Joséfo, ele diz que há um processo ateísta nos evangélicos, nos que ele chama, hoje eu chamo de evangélico. E esse processo ateísta é aquele grupo que crê em uma parte do evangelho e não crê na outra parte do evangelho. Por exemplo, muitos evangélicos nunca foram fazer uma visita ao hospital. Muitos evangélicos nunca foram fazer uma visita aos enfermos. E Jesus disse que o evangelho é visitar os enfermos. Muitos queridos e queridas nunca, eu digo a expressão nunca, nunca foram a uma penitenciária ou uma delegacia visitar alguém. Nunca. Eu digo mais, há pessoas que nunca visitaram uma viúva. Há pessoas que entram e saem dos quarteirões dessa igreja e tem uma senhorinha, uma irmãzinha, uma viuvinha ou um viúvo. Porque na época, a condição maior era para a mulher, a proteção maior necessária era para a mulher. Mas um viúvo é incapaz de oferecer uma carona. Eu não sei nem de onde saiu essa palavra carona. Eu não sei de onde saiu, mas não oferece o seu transporte para levar a pessoa, conduzir a pessoa para algum lugar. Então o evangelho precisa desse choque de realidade para entendermos o que ele quer. E o que Jesus quer é que não sejamos parcialmente evangélicos. Jesus quer que sejamos plenamente evangélicos. Parcialmente evangélicos é quando cremos em algumas coisas e não cremos em outras coisas. Totalmente evangélico, plenamente evangélicos, é quando olhamos para o evangelho e nos identificamos com a totalidade do evangelho. Amém, meus irmãos? Pastor, o que isso tem a ver? Eu não estou quase entendendo nada, deixa eu explicar. Esse homem, ele não tem compromisso com o evangelho, mas ele faz justiça digna de um evangélico. Digna de um cristão. E esse homem, ele tem uma postura. E a postura dele, no primeiro momento, é atender quem ele quer. É ser paciente, solícito com quem ele quer. Talvez ele tivesse a sua grade de influências. Talvez ele tivesse um sistema onde, se Nel mandasse um bilhetinho, eu atendo. Se Glede mandasse um bilhetinho, eu atendo. Fora isso, eu não atendo.
Talvez ele tivesse o seu sistema de opressão para que viesse uma certa facilitação de propina. Eu não sei qual era o processo dele. Mas esse homem não atendia a qualquer pessoa. Ele não gostava de homens. Ele não se importava com os homens. E alguém que quer fazer justiça social, justiça espiritual, justiça comunitária, precisa gostar de pessoas. Precisa querer estar perto das pessoas, para saber o que é que as pessoas precisam, para saber as necessidades das pessoas, para saber se não é coreografia, para saber se não é teatro, para saber se as pessoas de fato estão precisando. Mas ele não queria estar perto das pessoas. E a Bíblia diz que esse homem, mais do que não gostar das pessoas, ele não gostava de Deus. Ele não temia Deus. Deus para ele era Deus lá e eu aqui. E assim ele tocava a vida dele. Mas na vida desse homem, aparece uma improvável. Aparece uma marginalizada. Queridos irmãos, nós estamos gravando e há muitas pessoas nos assistindo. Você que está aqui, você que está nas redes sociais, você já prestou atenção? Quem seriam os improváveis de hoje em dia? Eu fico preocupado, meus irmãos, a forma que nós selecionamos quem pode ter Deus e quem não pode ter Deus. Primeiro que já é um absurdo o pastor achar que ele pode determinar quem tem Deus e quem não tem Deus. Já é um absurdo entrarmos na falácia de querer fazer separação entre joio e trigo. Porque esse processo é um processo divino e não pastoral. Esse é um processo divino, não pastoral, menos ainda de qualquer outra pessoa. Então, quem seriam os improváveis de hoje em dia? Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Os improváveis não significa que eles já estão automaticamente ao lado de Jesus e por Jesus salvo. Por quê? Porque a única questão, principiologicamente falando, para salvação não é outra coisa senão o recebimento de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fora isso, ninguém vai ser considerado digno de entrar no céu. Só o sacrifício de Jesus é poderosamente suficiente para nos levar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso separar o seu cérebro em duas áreas agora. Na primeira parte, você começa a pensar, a refletir que os improváveis, eles precisam estar perto de Deus para que o Espírito Santo toque neles. E às vezes nós afastamos os improváveis porque nós achamos que o espaço cristão é o espaço dos certinhos. E aí a Bíblia nos choca quando a Bíblia diz que Deus não veio para os sãos. Deus veio. Engraçado, tem frase que o pastor fala que a igreja não gosta de repetir. Parece uma heresia, né? Eu acho que eu estou em outro lugar, vou falar de novo. Deus não veio para os sãos. Ele veio... ótimo. Jesus disse isso. Eu não vim para os sãos. Eu não vim para os certinhos. Eu não vim para os prontos. Eu vim para os doentes. E quem são os doentes? Bom, os doentes são esses improváveis. São esses marginalizados. Quem são os doentes? Os doentes são as pessoas que estão dentro de uma igreja há anos e anos ouvindo uma palavra e não converte o coração. Doente. Essa pessoa que está na igreja há muitos anos, que já batizou, que faz parte da igreja, quem sabe até da liderança da igreja, e pega o microfone de punho e prega, é uma pessoa que conhece tudo da igreja, ele sabe tudo, porque tem anos e anos na igreja, ela sabe tudo, porque tem muito tempo dentro da igreja. Mas Jesus não vê como vê o homem. E nós não estamos preparados para aceitar os improváveis e dizermos, olha, Deus tem um plano na sua vida, porque Ele também tem na minha. E eu, quando eu estou mentindo, eu sou tão improvável quando você está se prostituindo. E quando eu estou mentindo, eu sou tão improvável quando você está na homossexualidade. Quando eu estou fazendo acepção de pessoas, é tão pecado diante de Deus do que qualquer outra coisa. Muda o delito. Alguém faz um roubo de ideias, vem para um púlpito pregar um sermão que não é seu. Graças a Deus aqui é bate-papo no gabinete. Eu, pastor Marcelo, os outros pastores, a gente bate papo sobre isso, porque Deus é uma fonte inesgotável. Mas quantas pessoas pregam que não é seu, copiam na internet, não tem coragem de dizer, eu copiei o livro tal. Os improváveis são aqueles que roubam. Mas Deus quer curar e salvar todos os improváveis. E essa mulher é uma improvável. Ela já estava esquecida.
ela já não tinha esperança. Por que ela não tinha esperança? Eu quero te dar 2 motivos por que ela não tinha esperança. 2 motivos. O primeiro motivo, na minha visão, que ela não tinha mais esperança, é porque ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha um homem de referência na vida dela. Pastor, que visão machista. Quer dizer que tem que ter um homem para a pessoa... Não, irmã. É porque eu estou lhe convidando a voltar no tempo. E uma mulher naquele tempo, lamentavelmente, graças a Deus que Jesus faz essa correção, mas uma mulher naquele tempo, ela não tinha valor se não tivesse uma representatividade masculina sobre a sua vida. Ela era uma mulher que não tinha uma representatividade na vida. Ela não tinha posses, ela não tinha nada. Então ela era uma improvável. Segundo motivo que eu quero te dar, é porque a pessoa que foi colocada no lugar da justiça estava sendo injusta. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? O homem que foi chamado para fazer justiça estava sendo injusto. Eu quero tentar te mostrar na Bíblia, porque às vezes você lê o texto e não percebe. Olha o que diz o verso 2. Havia naquela cidade um juiz que não temia a Deus. Não temia a Deus, nem respeitava homem. Eu não sei qual é a sua percepção quando você lê determinadas coisas. Se você tem uma percepção ultra romântica, se você tem uma percepção ultra voltada para um português simplista, ou se você tem uma percepção do que Jesus nos disse, de adentrar na palavra e deixar a palavra entrar em nós. Quando eu leio um texto, eu pego e peço, Senhor, deixa eu entrar nesse texto. E quando eu entrei nesse texto, eu comecei a olhar para aquele moço numa sala grande. Seguranças com escopeta na mão. Aquele homem, irmão, lotado de regalias. Enquanto o salário mínimo era de R$960, aquele homem ainda estava tendo aumento no salário dele. Era um iníquo. O país estava em crise. E aquele homem aceitando de bom grado o aumento do salário dele. E o salário mínimo, esse era um homem iníquo. Esse era o homem que foi colocado ali para estabelecer justiça. Esse é o homem que diz, eu não respeito homem nenhum. Sabe por que ele não respeitava ninguém, irmão? Porque na cabeça dele, ele era a pessoa que ninguém podia tocar. Porque na mente dele, ele era a justiça. Olha o que diz o versículo 3. Mas se na cidade havia um juiz, e observe bem, como o texto é lindo, só existe juiz para fazer justiça por causa do império da injustiça. Se não houvesse injustiça, não precisava representante da justiça. Só existe a lei por causa da necessidade da lei. Então havia naquela cidade um juiz, porque muitas pessoas precisavam de justiça. Era uma comunidade de injustiça. Era uma realidade de injustiça. Era um povo injusto. Era um processo religioso, geográfico, cultural e jurídico injusto. Então apareceu um juiz no cenário para corrigir as injustiças. Eu tenho o representante da justiça e eu tenho a representante da injustiça. Então nós temos agora uma mulher nessa cidade. E aí a Bíblia vai dando detalhes. Ela era uma mulher viúva. E você já entendeu que ela era uma mulher desrespeitada, desprestigiada, era uma mulher marginalizada, era uma mulher improvável. A injusta ia buscar a justiça. E quando ela chegava no lugar da justiça, a justiça lhe negava a justiça. Quando ela chegava no lugar da cura, a cura lhe negava a cura. Quando ela chegava no lugar do pão, o pão era lhe negado. Quando ela chegava no lugar da água, de uma alma sedenta, a água era negada. A justiça abandona a injustiça. E ela não desiste, que coisa tremenda. Ela insiste, e ela foi a primeira vez, e ela foi a segunda vez. E olha que texto fantástico. E é um advérbio hebraico que dá a ideia de continuidade. Ela ia. E eu posso acrescentar, ela ia, e não se cansava em ir.
E ela ia, e quando eu olho para esse ia dessa mulher, eu vejo a palavra de Deus, o último imperativo de Jesus, um gerúndio e uma ordem, indo por todo mundo, indo. O povo de Deus é o povo que vai, o povo de Deus é o povo que vai, indo por todo mundo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa mulher, ela não desistia, e ela ia ter com ele. E quando ela se encontrava com ele, ela dizia: seu juiz, me faz justiça. Seu juiz, me faz justiça contra o meu adversário. Eu estou sendo oprimida. Observe, irmãos, que você pode dizer assim: pastor, por que o senhor está falando essas coisas? O texto não está dizendo, pastor, que ela era uma... Irmão, ela estava pedindo justiça. Se ela estava pedindo justiça, é porque ela era injustiçada. Observe que ela não está dizendo assim: assina esse documento para mim aqui. Veja que ela não está pedindo facilitação. Irmão, uma alma carente de Deus, a única coisa que ela quer é justiça. Eu estou preparando o meu coração, irmãos, para entrar nessa igreja aqui, um homossexual. E ele chegar para mim e dizer assim: pastor, eu desde a minha adolescência estou em envolvimento com homem. Pastor, eu quero mudança de vida, o senhor me ajuda? Aí, irmãos, eu quero ver os homens dessa igreja me ajudar. Eu quero ver as mulheres me ajudando. Porque entrou um improvável na igreja. A igreja é o lugar da justiça em todos os seus aspectos. Amém, meus irmãos? E aí essa mulher ia contra o adversário. Veja o que diz o verso 4. E ele, por algum tempo, ele não queria atendê-la. Esse homem não queria atendê-la. Observe que ele é extremamente assertivo na frase dele. Não vou lhe atender. Ela ia. Não vou lhe atender. Ela ia. Eu fico pensando, irmão, nesse moço almoçando. No restaurante em Feira de Santana. Ar-condicionado. No reservado. Eu fico imaginando esse homem. Ela não podia entrar no reservado porque não tinha dinheiro para pagar. Então ela ficava lá de fora. Quando esse juiz saía à porta daquele restaurante com um monte de segurança, ela levantava o cartaz. Julga a minha causa. Eu fico imaginando esse juiz levando o filho ao cinema. Aquele cinema dia de quarta-feira que você paga a metade. Ela pagou a metade e da hora que o filme está passando, aquela mulher na maior tranquilidade da vida esperou a hora certa. Deus me ajuda. Porque eu vou, Senhor. E aquela tela enorme, aquele homem com óculos em 4D. E ela faz aquele cartaz, ela passa pela frente do filme. Julga a minha causa. Eu fico pensando aquele juiz levando o filho para a escola, na reunião de pais. O filho: pai, você tem que ir, você tem que ir. E na hora que a professora vai entregar o boletim, ela pula do lado e diz: julga a minha causa. Eu fico pensando aquele juiz que não temia a Deus. Eu fico pensando ele dando aula na faculdade. E na hora que ele vai abrir o carro dele, tem uma folha de ofício coladinha assim para não maltratar o carro dele. Seu juiz, julga a minha causa. Eu fico pensando nessas coisas. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Sinceramente, irmãos, se eu for pegar essa mensagem, na minha perspectiva, eu ia dar um conselho para você e a gente ia para casa. Faça como esta viúva. Irmã Edna balançou a cabeça, outros irmãos. Eu pregaria isso. Mas Jesus disse: faça como o juiz. Como assim? Faça como o juiz. Seja como o juiz. Como assim? E aí eu vou aplicar. Toda vez que eu bater na porta do teu coração, que você disser não, não esqueça que eu vou continuar batendo. Toda vez que você estiver fazendo aquelas coisinhas erradas que você faz, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, que você fica pensando que é, eu vou continuar batendo. Faça como juiz. Abra seu coração. Eu vou te vencer pela canseira. Sabe, irmãos, eu fico impressionado quando Jesus nos mostra por essa palavra que o que esse texto quer mostrar para nós é só duas coisas. Primeira coisa, capítulo 17, o que Jesus está dizendo é: eu vou voltar.
Preparem-se e perseverem. Não desistam. Continuem firmes. Batam. E aí, para nós finalizarmos, alguns ensinamentos que eu gosto de fazer dos textos que leio. Primeiro ensinamento: orar sempre persistente e confiante. Pode repetir comigo? Orar sempre persistente e confiante. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. É a prova, a certeza, a esperança, a convicção daquilo que eu espero. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que as pessoas que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que tenho pedido e que tenho pensado. Segundo conselho que eu quero mostrar para você desse texto: se considere em muitos aspectos uma viúva injustiçada diante dos dilemas e dos problemas da vida. Se considere em alguns aspectos da sua vida uma viúva injustiçada e fala: Deus, justiça. Sabe, irmãos, com isso eu quero te dizer o seguinte: foi aquilo que eu disse para uma determinada irmã lá na igreja que eu era pastor em Itapuã. Irmã, a senhora tem certeza que a senhora tem sido uma mulher de Deus? A senhora tem certeza que a senhora tem sido uma mulher desse jeito que a irmã aqui na igreja? A senhora tem certeza que a senhora é assim em casa? Tenho, pastor. Então comece a clamar pedindo justiça. Eu não aceito meu filho nas drogas. Satanás não vai ter vez no meu filho. Se considera uma mulher injustiçada: Senhor, eu estou na tua obra. Senhor, eu estou na tua causa. Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, o Senhor me salvou. Eu era improvável. O Senhor me tornou salvo, salva. Eu quero clamar. Eu não aceito meu esposo com outra. Meu esposo não está repreendido. Seu esposo com outra na rua. Eu não aceito minha esposa com outro. Você tem que clamar, você tem que gritar, você tem que chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, ao Senhor eu não posso impor nada, mas eu exponho o meu coração dentro do Senhor, eu exponho a minha luta dentro do Senhor, e eu determino no mundo espiritual: Satanás, você vai fechar toda a porta, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Seja como essa viúva em algumas áreas da sua vida. Insista. Para com esse evangelho todinho, pronto na prateleira de um mercado. Para com esse evangelho miojo, a água esquentou, botou dentro, está pronto. Irmão, nós precisamos de um evangelho com ingredientes. E um dos grandes ingredientes para os improváveis é joelho no chão e coração nas mãos de Deus. Pastor, não pode estar falando que ora. Mas ai da minha vida se não fosse oração. Ai do meu ministério se não fosse oração. Quantas madrugadas, quantas manhãs, quantas tardes de choro diante de Deus sem ter uma palavra, pegando a Bíblia e com cuidado para não manchar a Bíblia. Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco o telefone toca. Daqui a pouco o WhatsApp me chama. Eu não pensei naquela possibilidade, mas o meu Deus do céu, Ele é o justo por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você: o juiz era o dono da decisão, mas Deus é o dono do seu coração. Há pessoas nessa cidade que são donos e donas das decisões na sua vida. É um alvará, é uma palavra, eu não sei o que é, mas há pessoas nessa cidade que são donas de coisas da sua vida, da decisão. Mas não esqueça, Deus é o dono do seu coração. Há pessoas que vão segurar tudo para não fazer a coisa acontecer na sua vida. Mas você chega diante de Deus e fala: Deus, eu quero colocar o meu coração dentro do Senhor. Eu só aceito isso se vier do Senhor. Quarta coisa que eu quero tocar para você: Deus não atrasa. Aquela mulher insistiu, e há pessoas que não entendem isso. E porque ela insistiu, nós entendemos que Deus não atrasa e Ele não falha. Eclesiastes 3 diz: tudo tem o tempo certo. E eu gosto de dizer, de afirmar há anos que eu digo isso: Deus não atrasa, não é porque Ele é pontual.
Deus não atrasa não é porque ele tem um bom despertador. Deus não atrasa não é porque ele chega na hora. Deus não atrasa não é porque ele está sempre ali com um bom automóvel, um bom meio de transporte. Deus não atrasa porque Deus nunca sai. Ele está sempre conosco. Por isso que ele nunca sai e ele nunca atrasa. Quinta coisa que eu quero dizer para você: o poder da intercessão. Pastor, você não já falou disso, não falei de oração. Estou falando do poder da intercessão. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tem como colocar para mim, meu querido Ricardo? Quero encerrar o culto com essas frases, mas voltado para esse texto. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Irmão, quando você está orando, necessariamente, muita gente nem faz confissão. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu te apresento isso, aquilo. Mas quando eu vou para um processo de intercessão, eu tenho que começar com confissão. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Aí vem, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há um poder na nossa oração, irmão, que a gente não entende isso. Há um poder na graça de Deus. Acredite nisso. E a última coisa que eu digo para você: cuidado com o imediatismo. Vamos ficar em pé? Cuidado com o imediatismo. Cuidado com o imediatismo. Se fossem as mulheres dessa igreja, Márcia, você que representa as mulheres aqui, se fossem as mulheres dessa igreja, Cris, me conta aí. Será que vocês tenham recebido a bênção? Será que você perseveraria uma semana? 2? Se dependesse de você, Tina, minha mulher. Será que essa bênção tinha chegado? Não, pastor, eu vou. Eu bato na porta. Eu bato a porta. Bato. Mas tudo tem limite. Se dependesse dos homens dessa igreja. Pensa aí, dos homens dessa igreja. Ô Anderson. Se dependesse dos homens dessa igreja, João. Como é que seria o final da sua história? Fala aí, Ronaldo. Você iria perseverar? Você iria bater, se humilhar, ao ponto de dizer bem assim: julga minha causa. Você imagine a pseudo-humilhação que essa mulher passou. O juiz todo cheio de si, porque ele não suportava homem nem mulher. Ele não suportava pessoas. Por favor, julga minha causa. Julga minha causa. Às vezes parece humilhação, irmãos. Julga minha causa. As pessoas da igreja não sabem, mas tem dias que eu não suporto. Julga minha causa. Eu casei com uma pessoa e hoje estou vendo outra. Julga minha causa. Eu fiz uma decisão achando que estava acertando. Julga minha causa. Julga minha causa. Aquela mulher não foi da teoria do imediatismo. Ela perseverou. Meus irmãos, se você tiver uma causa, não vá para outra pessoa. Deixa nas mãos de Deus, porque Ele sabe cuidar da nossa causa. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque realmente, nas estradas da vida, nós nos perdemos. Eu tenho percebido, Senhor, que uma das marcas desse tempo pós-moderno, geração líquida, é a frieza e a superficialidade. Numa comunidade como esta, pessoas podem desaparecer um mês, e se o pastor não lembrar, já era. E há pessoas que até lembram, mas elas não se importam, porque parece que essa causa não é delas. Há pessoas que sofrem caladas. E todo dia hoje Deus trouxe no meu coração, durante essa palavra, que eu precisava falar para pessoas, para perseverar e não viver com essa tendência imediatista. Mesmo que a sua escolha você esteja hoje se autoconfrontando, se autoculpando, não desista. Quanto maior é a luta, maior será a vitória.
Quanto maior a guerra, maior será a notícia de paz. Quanto maior foi o demônio, tanto maior é o nosso Deus. Querido Senhor, eu quero te apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs. Pai, eu queria fazer um desabafo. Às vezes eu me sinto inadequado, Senhor. Às vezes eu me sinto totalmente fora do contexto. Às vezes eu sinto-me um peixe fora d'água. Eu tenho a sensação, às vezes, que poderia ser outra pessoa. E aí, Pai, talvez a mensagem de hoje foi para mim, porque eu me considero improvável. E eu quero te pedir, Senhor, que cada pessoa que entra nessa igreja sinta o toque do amor de Deus. Sinta o toque do Evangelho que cura, que transforma, que restaura. Mas, Pai, por que a igreja fala tão pouco de santificação? Por que as pessoas aceitam, recebem a Cristo como Salvador, mas não percebem que durante as páginas da Bíblia, por exemplo, Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pedro disse isso, Moisés disse isso, Paulo disse isso, Jesus disse isso: sede santos. E quando nós somos um povo que caminha na santidade, nenhum juiz iníquo vai ser grande o suficiente para tirar do nosso coração a envergadura do juiz justo. Nenhum juiz iníquo vai tirar de mim a crença e a esperança que há um justo juiz que vai julgar minha causa. Atentai para o que esse juiz disse. E esse juiz disse que ele não queria ouvir a mulher porque ele não gosta de pessoas e ele não se interessava por aquela causa. E esse juiz disse que não quis ouvir aquela mulher porque ela falava de Deus, mas ele não acreditava em Deus. Mas esse juiz também disse que ele não suportava mais olhar para aquela mulher. Os ouvidos dele, os tímpanos dele já não suportavam mais ouvir a tonalidade daquela voz. Aquela voz ecoava na alma dele enquanto ele dormia. Enquanto ele passava pelo trânsito, contextualizando, ele ouvia a voz daquela mulher. Ele tomava banho, a água que caía ecoava o nome, o jeito daquela mulher. E ele disse: por causa da insistência dessa mulher, eu sou obrigado a ouvi-la. Atentai para o que diz esse juiz. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque até com um homem iníquo o Senhor me ajuda a crescer na vida. E eu quero apresentar as petições dos meus irmãos. Eu tomo essa ousadia agora, Pai, de apresentar veementemente, como nós temos feito como Ministério Pastoral, apresentar as lutas, as labutas, as queixas. Eu quero apresentar esse casal que está fora de feira, fora da Bahia, fora do Brasil, fora do país, vivendo dias que às vezes olha para os quatro cantos e só vê o que os olhos não gostariam de ver. Eu quero orar por esse homem, por essa mulher que lá no fundo trabalha com as suas lutas, mas não consegue forças para mudar. Está tudo bonitinho, jeito de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, espaço de crente, música de crente, louvor de crente, palavra de crente. Mas a alma já está como daquele juiz sem acreditar em Deus. Oh Deus, eu aponto meu coração para essa irmã. Ela fala de todo mundo. Ela pede oração para todo mundo, ela apresenta todo mundo. Mas às vezes ela tem as suas dificuldades e não tem a quem partilhar a sua dor. Eu termino essa reunião, Senhor, porque o culto não termina, dizendo que nós vamos continuar perseverando na oração, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.